Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênção às entidades do tempo para continuar a falar com vocês sobre esse longo período dos governos militares brasileiros. E hoje nós vamos falar sobre a pior parte dessa ditadura militar, que vai ganhar o apelido de os anos de chumbo. Eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? Porque esse apelido, os anos de chumbo, se refere a perseguição, tortura, exílio, deportação e morte, infelizmente. Galera, tudo começa no ano de 1968. É o ano em que Costa e Silva está governando, é o segundo ditador, e é um ano que tem nome próprio, né? Os alemães chamam de Zeitgeist, os franceses chamam de orgasmo da história, e no Brasil a gente fala que é o ano que não terminou. Porque começa com muita manifestação grevista, operária, em Contagem, em Barbacena, em Osasco, em São Paulo, Rio de Janeiro. É um ano que você vai ter muito confronto da polícia com esses sindicatos. A gente também tem muita manifestação estudantil. Em São Paulo, a galera da Mackenzie, pró-governo militar, vai se degladiar contra a galera da USP, contrário ao governo militar, e na Batalha da Maria Antônia, como foi apelidado, um estudante da USP vai acabar morrendo por um tiro dado de dentro da faculdade da Mackenzie. A Marília Pêra foi fazer uma apresentação em São Paulo e foi espancada por um grupo radical de dentro da Mackenzie, o chamado CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. No Rio de Janeiro, um garoto foi assassinado por um policial na UFRJ, na frente de todo mundo, no restaurante Calabouço, por estar fazendo uma manifestação contra o preço do bandejão. E isso vai estimular para que em junho de 68 aconteça, então, a chamada passeata dos 100 mil. 100 mil pessoas pararam a Cinelândia aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós sabemos que foi bem mais de 100 mil pessoas, mas a imprensa na época, a favor dos governos militares, diminuiu o número para tentar esvaziar o ato, né? E é o surgimento de um movimento tropical, de um movimento cultural muito importante, que é a chamada Tropicália, na qual nós temos esses grandes artistas. A Tropicália, galera, ela é um movimento de contracultura. Então, qual era a cultura brasileira, ocidental, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil e quanto na Europa? O que é a vida perfeita? É você terminar seu ensino médio, fazer uma faculdade, depois da faculdade arrumar um bom emprego, depois arrumar uma boa esposa, se casarem na igreja, terem seus filhos e frequentar a igreja todo sábado ou domingo, depende se você for católico ou protestante, aposentar dentro das leis e morrer tendo uma vida saudável, honesta e feliz. A Tropicália, ela é contra tudo isso. Não é um movimento essencialmente rebelde, mas é um movimento
que não aceita mais o que eles chamam de careta, né? De quadradismo, de ser a mesma coisa de sempre. Então o Tom Zé, quando ele faz o manifesto da Tropicália, ele diz: sou a princípio contra qualquer princípio declarado. Então a ideia é meio que se eu dou contra. A musiquinha do Tom Zé, tô bem embaixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, eu tô cego pra poder enxergar, tô enxergando pra poder ficar cego. É sempre a ideia da mistura. Lembra muito um pouco o movimento hippie, naquela ideia de que eu quero falar sobre a poligamia, eu quero falar sobre outras religiões, eu quero falar sobre outras culturas, que não sempre é a mesma coisa. Então você pega o Glauber Rocha, que vai fazer um filme brasileiro completamente diferente de qualquer procedimento normal de roteiro, que é Terra em Transe. A gente vê o Elliot Sica, que é um artista plástico, né, em um show, ele escreve uma frase: seja herói, seja marginal. A ideia é que o marginal pode ser o herói. E ele vai fazer uma exposição onde você pisa na pedra, onde você pisa na água, onde você deita na rede. Não mais a ideia de você venerar uma obra de arte, mas você fazer parte da exposição. A Rita Lee, que faleceu esse ano, né, com os Mutantes. Você pega aquela música dos Mutantes, Toca Macumba, toca macumba, toca macumba, oba. E você percebe que a letra vai fazendo a bandeira do Brasil, é o que a gente chama de concretismo. Ou se você pegar aquela música Pani et Circenses, a Rita Lee canta: eu quis cantar uma canção iluminada de sol, mas as pessoas da sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer. Ou seja, em fazer as mesmas coisas que seus pais fizeram, essa mesma repetição. Então, é um movimento que não veio para ser contra a ditadura. Os artistas que vão direcionar a fazer música de protesto é o Caetano, sobretudo. E claro, o Gil também, mas sobretudo o Caetano. Quando ele fala é proibido proibir, como é que se fala? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, aquela famosíssima: caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro. O que é caminhar contra o vento? É caminhar contra a corrente, contra as mesmas coisas. E tem uma galera também que não está aqui, como por exemplo o Jorge Benjó, que faz um álbum chamado Negro. E o Jorge Benjó é um cara que, faz uma música completamente diferente de tudo, pegando o rock, o pop, o samba, enfim. É uma galera muito, muito, muito habilidosa. E aí tu fala: pô, pessoal, mas e o Chico Buarque, que ficou muito famoso nessa época por canções de protesto? O Chico anda com uma outra galera, que é a galera da Elis Regina, do Jair Rodrigues, do Edu Lobo, do Paulinho da Viola, que é uma galera, por exemplo, isso aqui foi uma manifestação muito engraçada. Isso aqui é uma manifestação contra o uso da guitarra elétrica. Porque a galera do cavaco, do violão, do instrumento de corda, né, de nylon, e não elétrico, e estava chegando no Brasil, o rock and roll, bababá. E o Gil foi nessa manifestação. E aí a galera da Tropicália falou pro Gil: pô, qual foi? A gente aqui não tem preconceito contra nada. E aí ele falou que ele estava muito bêbado, não sabia nem o que ele estava fazendo. Mas claro que também daqui, do Geraldo Vandré, do Geraldo Azevedo, essa galera também, o próprio Fagner, né, também mais pra frente, vão fazer música de protesto, mas do samba, da bossa, da coisa mais clássica brasileira, né? A Tropicália, ela é uma música mais experimental. E não só música, como eu falei, é um movimento cultural. E também tem a galera que não está querendo falar de política, que é a Jovem Guarda. A Jovem Guarda, ela é um movimento que traz a música pop rock americana pro Brasil, entendeu? Então, as músicas desses caras é sempre aquele modelinho americano de 4 acordes e que fala sobre o cigarro, porque era moda fumar cigarro, que fala sobre o cinema, que fala sobre o carro. É uma cultura hollywoodiana, entendeu? Splish Splash foi o beijo que eu dei. Tan dela dentro do cinema. Tan, entendeu? Tudo. É aquele rockzinho iê. O Erasmo Carlos: ir ao cinema é uma coisa normal, mas eu tenho que manter a minha fama de mal. Ele vem de cowboy.
né? Sigo incendiando, bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz, é proibido fumar. Ele fuma mesmo que o aviso diz que não, olha que rebelde que ele é. O Eduardo Araújo, pô, famosíssima também, meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear, botinha sem meia, só na areia que eu sei tá, cabelo na testa, sou o dono da festa. É aquela coisa, é um High School Music da década de 70, tá ligado? O Roberto Carlos vai ser o grande cara mesmo, ele... Em um momento ele abandona Vanderlei e o Erasmo Carlos para seguir carreira solo, e aí vai ser um grande compositor de balada romântica, né? Mas, de alguma forma, são os favoritos da ditadura porque não dão trabalho, porque falam coisas boas, aleatórias. É um movimento não politizado, tá? Chegamos em setembro de 1968 e esse senhor chamado Márcio Moreira Alves, um deputado federal, ele vai fazer um discurso na Câmara que foi mais ou menos assim: meninas do Brasil, não namorem cadetes. Mulheres do Brasil, não se casem com oficiais. Mães do Brasil, no 7 de setembro, não permitam que seus filhos marchem ao lado daqueles que os metralham. Senhor Costa e Silva, é preciso dar um basta a essa democratura. Quer dizer, o maluco estava incentivando a sociedade a boicotar o desfile do 7 de setembro. Que é o momento que os militares mais gostam, que, pô, sociedade civil vai lá, bate palmas, os caras desfilam, tiram de pro alto, não sei o quê. Então, assim, o Costa e Silva, o presidente, ficou muito puto, né, cara? Deixa eu dar um gole aqui, por favor. E aí ele vai pedir ao Congresso Nacional a cassação do mandato do Márcio Moreira Alves. Acontece o seguinte, cara, a sociedade falou, pô, mas ele não fez nada de errado. Não tem liberdade de expressão? Então, quer dizer, esse maluco, ele falou o que ele pensa. E aí, no seu último suspiro democrático, o Congresso não aceitou o pedido do Costa e Silva. Falou, não, ele não fez nada de errado, ele é um congressista brasileiro e não é para caçar o mandato do cara. E foi assim, então, que o ano de 68 não terminou. Era uma sexta-feira 13, em dezembro de 68, quando o Comando Supremo Militar aprovou o ato institucional número 5. Congresso em recesso por tempo indeterminado. Em outras palavras, Congresso fechado. Habeas corpus suspenso. Ou seja, você pode ser preso e não ser julgado, porque os militares podem te considerar subversivo e você não responde a lei nenhuma. Poder de caçar, demitir, aposentar, remover e só faltou falar, matar. Então, a partir do AI-5, aí é ditadura total. Quando o Comando Supremo se reuniu para falar sobre esse documento, todo mundo votou a favor. O Delfim Neto, Jarbas Passarinho, todos os ministros. Exceto o vice-presidente, um cara chamado Pedro Aleixo. E o Pedro Aleixo falou, olha, eu não sou a favor. E aí, não sei qual deles, olhou e falou assim, ué, mas o senhor não confia nas mãos honradas do presidente? O Pedro falou, não, nas mãos honradas do presidente eu confio. Eu não confio no guarda da esquina. Porque depois do AI-5, cada policial vira um juiz, cara. E cada ordem dele vira uma sentença. Por quê? Porque agora não tem mais mecanismos jurídicos para você preservar a sua liberdade ou para você preservar o seu direito. Então, sob um pretexto de que o Márcio Moreira Alves e que o Congresso também não era patriota, ele foi fechado. Agora, os militares têm poderes totais. Se ligou? Então, esse é o momento que não existe muita saída. Ou você aceita e não se envolve, ou você luta, que é o caso dessa galera, ou você vai embora, que é o que o Geraldo Vandré tentou fazer quando cantou aquela canção, para não dizer que não falei de flores, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe. Então ele estava chamando a galera para ir embora. E vai pagar caro por isso. O Vandré foi torturado e tal, mas conseguiu fugir.
Foi para Argentina, se eu não me engano. Agora, a galera que resolveu lutar são aqueles que vão ser chamados de terroristas. De dentro do exército veio o capitão Lamarca. Isso aqui os militares odeiam com todas as forças, porque ele era capitão do exército. E ele vai montar uma guerrilha no Araguaia, líder da chamada VAR Palmares, e essa guerrilha era muito influenciada pela guerrilha cubana, de Serra Maestra e tal, não sei o quê. E o capitão Lamarca, foi banido das Forças Armadas, o nome dele foi apagado, não tem registro nenhum dele. E eu vou te falar que... Mas o maior inimigo da ditadura foi o Marighella. Porque o Marighella é uma guerrilha que irritou mais a ditadura. Porque foi uma guerrilha urbana, que visava sequestro de embaixador, que visava assalto a banco, que visava assalto a trem com carga do exército. Então, ela foi mais eficiente. Aqui a porrada foi aberta, mas assim, era a galera da floresta guerreando. O Marighella não, ninguém sabia onde ele estava. Era um cara invisível. Não é à toa que o filme dele de 2 anos atrás, o próprio ex-presidente não autorizou, falou que era um filme em favor de um comunista, de um subversivo e tal, e demorou um tempo para ser exibida, porque houve intervenção federal no filme do Marighella. Quem faz o Marighella, inclusive, é o Seu Jorge. Aqui o Lamarca, essa aqui é a Miriam Leitão, apresentadora da Globo News. E aqui foi a grande vitória dessa guerrilha, foi a que mais foi sentida pelo Exército. O MR8, um movimento aqui do Rio de Janeiro, chamado Movimento Revolucionário 8 de Outubro, eles conseguiram sequestrar ninguém mais, ninguém menos do que o embaixador dos Estados Unidos, cara, chamado Elbrick. Esse cara também deu muito mole, pô, a embaixada americana fica na Praia do Flamengo. E ele morava na Urca, pô. A Urca é um lugar que só tem uma saída e uma entrada. E ele ia sem segurança. E aí a galera do MR8 cercou ele, pegou e levou pra casa do Gabeira, lá em Santa Teresa. E aí a ditadura, cara, pressionada pelos Estados Unidos, os americanos falaram assim, eu quero o meu embaixador vivo. Se ele morrer, vai dar ruim pra vocês. Esse dinheiro que eu tô emprestando não vai rolar mais. E aí a ditadura aceitou os termos. Soltou 15 prisioneiros e o Cid Moreira, apresentador do Jornal Nacional, teve que ler uma carta escrita pelos revolucionários ao vivo, meu irmão, para milhões de pessoas. Nós, do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, estamos lutando contra esse governo bárbaro, o Brasil inteiro olhando aquilo, cara. Então, assim, eles ficaram muito putos, cara. E depois, a ALN do Marighella vai sequestrar o embaixador alemão e dessa vez eles vão conseguir a soltura de 50 prisioneiros. Então, no final do governo Costa e Silva, a linha dura vai colocar um cara que eles confiam no poder, que é o Emílio Garrastazu Médici. O Médici, ele vem para um objetivo: vencer uma guerra contra os subversivos, vencer uma guerra contra o terrorismo, e já que agora você deu para os militares esse argumento de que existem grupos militares que estão ferrando com o Brasil, aí é o auge da matança. Esse, sem dúvida, é o presidente com maior responsabilidade em número de mortos da história do Brasil. O governo Médici, cara, é muito fácil. Ele tem uma dicotomia, beleza? Ele tem um binômio. Ele tem 2 lados. De um lado, ele colheu o milagre econômico. Ele governou no auge do PIB brasileiro, crescendo, 12%, mais do que a China. E a inflação, que não era baixa, mas moderada, controlada. Brasil tricampeão mundial, com Jairzinho, Tostão, Pelé, aquela seleção do Esquadrão de Ouro, a grande geração do Brasil, né? Deu 3 títulos pra gente, pô. E então é uma memória pro brasileiro de um período que o Brasil era muito grande, de um período que o Brasil era um país do futuro, um país que vai pra frente. Se você fala a galera que nasceu na década de 50 e 60, a memória deles do governo Médici é maravilhosa. O meu pai, fala do governo Médici assim, mas por quê? Porque foi um cara que não se envolveu, não questionou, surfou a onda como quis surfar. Porque, pelo outro lado, é o governo com o maior número de mortos, desaparecidos, torturados.
Agora sim, os chamados anos de chumbo. Então tenham isso na cabeça. De um lado, a violência, mas do outro, como é que eu posso dizer? A glória econômica das obras faraônicas, etc. Esses são as duas figuras mais marcantes no que se refere à tortura, o coronel Ustra, brilhante Ustra, e o delegado Fleury. O Fleury, ambos ligados à OBAN, Operação Bandeirante. O Fleury, cara, ele é delegado da Polícia Civil de São Paulo e ele foi o maior torturador da ditadura. A galera dizia assim, quando o cara era militar, soldado, sargento, fazia tortura porque tinha ali uma missão e cumpria. O Fleury não. O Fleury ficava excitado. O Fleury, ele desenvolvia novas técnicas para humilhação total, para quebrar a pessoa mesmo, entendeu? E a Operação Bandeirante, ela fez escola de tortura mesmo, era ensinado diversas maneiras para você arrancar das pessoas informação ou simplesmente por punição. Então, o choque, o crucifixo, como era chamado, e o pau de arara eram os mais comuns. Mas tinha vários, né? Estourar o tímpano com o telefone, colocar na geladeira. Então, aí começa os desaparecimentos, sabe qual é? Alguns mais famosos, outros menos. Eu separei para vocês só alguns casos. Tem crimes bárbaros também. Esses aqui são os cartazes de procura, assim, ó. Capa da Veja, procura-se Marighella, tá? Procura-se Lamarca. E aí, em 69, o Marighella vai ser o primeiro. Cara, os militares pegaram e torturaram um bispo, mano. Bispo da igreja. Isso tem uma denúncia num livro muito bom chamado Brasil Nunca Mais, que foi escrito por bispos da igreja que falam como que os militares chegaram no Marighella. E fazem um levantamento de várias mesmo, já, torturados durante esse período. Marighella foi fuzilado dentro do carro com mais de 50 tiros. Depois, 2 anos depois, o Lamarca morre em combate. Alguns dizem que ele foi preso, executado, mas enfim. E está caindo as lideranças contrárias ao sistema. E até mesmo gente que não tinha nada. Esse aqui era um menino chamado Stuart Angel, atleta do Flamengo de remo, era estudante, foi colocado no mesmo bolo de que terrorista, mataram ele. Os militares ficaram com medo do sobrenome. Angel, sobrenome gringo, né? E de fato, o pai dele era americano. E aí sumiram com o corpo do moleque. O moleque desapareceu. Só que a mãe dele era uma estilista muito famosa, a Zuzu Angel, e ela, meu irmão, vai botar a boca no mundo e vai denunciar e vai na embaixada americana e fala, vocês não defendem cidadão americano? Meu filho era cidadão americano. Então, assim, o negócio foi feio, cara. E a Zuzu fez muito barulho, muito barulho. Até o momento que mataram ela também. Saiu do túnel, um carro jogou ela pra fora, ela capotou várias vezes e morreu. E até hoje o nome desse túnel, que eu passo lá 3 vezes por semana, é o túnel Zuzu Angel. Mas nós temos vários casos famosos, o caso da Soledad, de artistas que também apanharam, também sofreram tortura, que é o caso do Vandré. Mas, aqui, como eu falo pra vocês, governo Castelo e Branco, número de denúncias. Quando chega o AI-5, caraca, olha isso, meu irmão. Isso aqui tudo é no governo Médici, ó. E aí tu tem um pico de 200 e a queda total quando o Geisel entra. Aqui ainda é a linha dura. São os últimos resquícios dos atentados da linha dura, que também depois. Mas aqui, durante o governo Médici, por isso é o auge da violência, é o auge da perseguição política. Por outro lado, Brasil tricampeão do mundo, pô. Primeiro país do mundo a ser 3 vezes campeão da Copa do Mundo de futebol. Pô, vocês conhecem o Brasil. Tudo bem que vocês são de uma geração que não viram o Brasil campeão, né? Eu vi 2 vezes o Brasil ser campeão mundial. 94, eu era novinho, mas lembro. E 2002, pô, comemorei pra cacete. O Brasil para, né, meu irmão? O Brasil para mesmo. E vai parar quando a gente ganhar uma, porque já estamos mais de 20 anos sem ganhar. E nós fomos a primeira a levar a Taça do Mundo pra casa. Então a musiquinha, a Taça do Mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa, esquadrão de ouro, é todo samba, é todo ouro, e ouro é esse que vai ser derretido, né? Porque vão roubar a Taça do Mundo
e vão derreter. Que vergonha. Eu não sei porque pararam com isso, cara. Eu achava maneirão. Ganhou 3 vezes, leva a taça pra casa, pô. Ia ser irado se fosse assim ainda. A Argentina teria levado. Foi o terceiro título dela, né? Ficaria 2 taças na América Latina, mas hoje em dia não. Essa taça eu acho que ela é eterna. Não sei quando é que ela... Até se ela vai acabar um dia, se ela vai para algum lugar. Ao mesmo tempo, são as obras faraônicas. Então, inaugurou a ponte Rio-Niterói, a maior ponte do mundo. Inaugurou a Transamazônica, a maior rodovia do mundo, ligando nada ao porra nenhuma. E aí, hidrelétrica de Itaipu. Então, assim, o brasileiro olhava para aquilo e falava assim, caraca, meu irmão, o Brasil tá indo para frente. Ninguém segura esse país. Eram os slogans. Até a musiquinha da seleção, antes de ganhar, era pra frente Brasil. A música era assim, vamos juntos, vamos pra frente Brasil, salve a seleção. Vamos juntos, vamos pra frente Brasil, no meu coração. De repente é aquela corrente pra frente, sempre com essa ideia de avante, sabe? Essa coisa pra frente, tal, não sei o quê. Então, se você não tá feliz, vai embora, pô. E aí o slogan do governo federal, ame-o ou deixe-o, tipo assim, vai embora se você não tá feliz com o que tá acontecendo. Agora, vamos lá. Por que esse milagre econômico não é santo? Porque ele é feito com dinheiro estrangeiro. Deixa eu dar mais um gole aqui, por favor. E aí, qual é a parada? O modelo econômico dos militares é um modelo econômico completamente plausível no papel. O que acontece? Vamos pegar dinheiro e vamos transformar esse dinheiro em investimento. Quando a gente acelerar o crescimento econômico do Brasil e o Brasil for autossuficiente, a gente paga a dívida e a gente modernizou nosso país. Esse sempre foi o plano dos liberais. E os militares são liberais, economicamente. Então fizeram esses empréstimos. Qual o problema? Os gastos foram muito maiores do que o previsto, porque no Brasil, meu irmão, é foda, o orçamento nunca é original. E obras que eram extremamente discutidas. Por exemplo, a ponte de Niterói, existia um projeto de fazer um mergulhão muito mais rápido, muito mais curto, não atrapalharia a navegação da Baía de Guanabara e gastaria muito menos, mas não tem graça, não tem propaganda política. A Transamazônica nunca foi terminada. A Transamazônica está assim até hoje, no barro. Então assim, ela não foi concluída. É a maior rodovia do mundo, mas é uma vergonha a rodovia. Então esse dinheiro, ele foi em muita parte jogado no ralo. Pô, cara, professores, não, fizeram muita coisa importante. Hidrelétrica de Itaipu, hidrelétrica de Tucuruí, usina nuclear de Angra 1. Mas, pô, quando você olha o projeto, eram para ser 8 usinas, foram construídas uma só. Então, o Itaipu teve que apelar para mais empréstimos para ser finalizada. Então, quando termina, a gente tem uma infraestrutura melhor, mas esse dinheiro já foi. E agora não tem mais como ele voltar. Então, se alguma coisa acontecer que tire o dinheiro americano do Brasil, esse milagre vai embora, porque ele não é autossustentável. E aí as perguntas feitas eram, cara, o crescimento econômico do Brasil é de 10% e o aumento da pobreza é igual. Porra, como é que pode? Se está entrando dinheiro, como é que a pobreza está crescendo? O ABC paulista se consolidando, indústria pra caramba, milhares de operários, tudo favelizado. São José era uma cidade, antes da industrialização, que não tinha uma única favela. Depois da industrialização, mais de 15 favelas. Porque o favelado não é o bandido, é o trabalhador da fábrica, que ganha tão mal que não consegue pagar o aluguel. Por quê? Você não tem reajuste de salário? Porque a ideia, o modelo econômico dos militares era não reajustar o salário mínimo, flexibilizar as leis trabalhistas para vir empresas estrangeiras. Você gera emprego, mas é um emprego pouco. Ou seja, pessoal, se o dinheiro entra e a pobreza aumenta, é porque o dinheiro está sendo o quê? Concentrado. Então, esse é o momento que a elite que sempre defendeu esse modelo, está atolada de dinheiro. Mas o pobre está mais pobre. E o rico está mais rico. É o que a gente chama de arroxo salarial. O meu salário não dá para nada. Então eu não posso pagar minha própria habitação. Eu tenho que ir na favela,
para poder comer com a minha família. Esse aqui eu acho que é um panfletinho muito importante. Os pontos positivos do milagre e os pontos negativos. Concentração, arroz salarial, concentração de renda e, obviamente, a dívida externa que não para de crescer. Esse gráfico é bizarro, cara. Olha lá, a dívida brasileira em 64, 3 bilhões. Em 81, 62 bilhões. Esse aqui é o Delfim Neto, o ministro da Economia. Ele é o quê? É uma bomba relógio, ele vai explodir. E aí, quando ele era questionado, pô, cara, o PIB cresce, mas a pobreza também. E aí? Ele fala, não, primeiro é preciso fazer o bolo crescer, para depois dividir. O bolo não cresceu, nunca foi dividido, e em 1973 nós temos a crise internacional do petróleo. Quando eclode a crise internacional do petróleo, os Estados Unidos, que é o país que mais nos fornece empréstimo, ele é o maior consumidor de petróleo do mundo. Então os americanos olham para a OPEP, e a OPEP tá puta com eles, porque eles apoiam Israel, e fala, então a gente não vende mais barril de petróleo. O barril vai ter uma valorização de 200%. O que significa isso? Que os Estados Unidos da América não podem mais ficar emprestando dinheiro para o Brasil à torta direita. Fala, Brasil, sorry, but I don't have money. E é exatamente o fim do milagre econômico. Cara, quando o Geisel assume, o próximo presidente, e é interessante porque aí você percebe o porquê do Médici também estar no popular, na memória popular como grande presidente, é porque ele sai antes da crise estourar. Quer dizer, ele sai quando a crise estoura. Então, quando o Geisel assume, esse milagre econômico acabou. Aí a inflação vem, meu irmão, vem arregaçando o Brasil mesmo. Inflação de 200%, 300%. E aí eles começam a falar em quê? Em devolver o poder aos civis. E é esse processo de redemocratização e também das ditaduras da América Latina, eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.